Olá pessoal, eu sou o professor Newton e bem-vindos ao nosso canal Se Achegue à Matemática. E hoje nós vamos falar sobre divisão de frações. A operação de divisão entre frações ela é um pouco mais complexa, porém vocês vão ver que vai ficar de modo bastante tranquilo. Espero que vocês compreendam bem. Então nós temos aqui três exemplos. O primeiro exemplo nós temos 4/3 dividido por 5/7. A divisão de frações ela já é diferente da multiplicação, embora nós vamos usar a multiplicação daqui a pouco, porém nós temos que fazer uma coisa aqui. Então vocês podem observar que nós temos primeira fração 4/3 e a segunda fração que é 5/7. Então nós estamos dividindo 4/3 por 5/7. Então nós vamos repetir a primeira fração, que é 4/3. Vamos inverter a operação. Qual é o inverso da divisão? O inverso da divisão é a multiplicação. E agora nós vamos pegar a segunda fração, que é 5/7, e nós vamos invertê-la. Então, ou seja, o 7 ele vai virar numerador e o 5 vai virar denominador. Agora vocês podem observar que essa operação de divisão ela virou uma multiplicação com a segunda fração invertida. E agora é só fazer a multiplicação. 4 vezes 7 vai dar 28 e 3 vezes 5 vai dar 15. Então aqui nós temos já a fração irredutível, que é então o resultado da divisão entre 4/3 e 5/7. Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo, nós vamos fazer o mesmo processo. Então nós temos aqui 3/5, que é a primeira fração. Então nós vamos repetir. E nós temos aqui o 11, que é um número inteiro. Então, quando nós temos um número inteiro, como que nós vamos invertê-lo? Vai ser a mesma coisa. Porém, não podemos esquecer que aqui, como denominador do 11, debaixo do 11, nós temos o número 1. Então, nós vamos inverter. Vamos inverter a operação. O inverso de divisão é multiplicação. E vamos inverter o 11. 11 sobre 1, que no caso então vai ser 1 sobre 11. E agora fazendo a multiplicação, 3 vezes 1, 3, 5 vezes 11, 55. Então, 3/55 é o resultado então da divisão entre 3/5 e 11. Vamos para o terceiro exemplo. Agora observem que nós temos três frações. Então nós temos uma coisa que nós vamos fazer. Então vamos lá. A primeira fração nós vamos mantê-la. Então vou fazer aqui embaixo, vou fazer aqui em cima para facilitar. Então ó, a primeira fração nós vamos manter. Então 3/5. Vamos inverter essa operação, divisão vai virar multiplicação. A multiplicação vocês sabem que a gente tanto pode colocar assim, como pode colocar num pontinho. Então agora a segunda fração nós vamos invertê-la. 2/4 vai virar 4 sobre 2. Eu poderia também já colocar 2 direto, já simplificado, não tem problema nenhum. E vamos inverter também essa divisão aqui, vai virar multiplicação. E vamos inverter este 7. Né? Então, 1/7 vai virar 7 sobre 1. Vamos simplificar aqui? Vamos, porque eu costumo falar que na matemática a gente precisa sempre simplificar para que os números fiquem menores, para que facilite os cálculos. Então vamos lá, vamos simplificar. 3/5 vezes 4 dividido por 2 vai dar
2 vezes 7. O 1 não precisa colocar, né? Porque o 1, tudo que é dividido por 1 é ele mesmo. Então nós vamos ter então aqui 3 vezes 2, 6, vezes 7, 42. E 5 vezes 1, 5, vezes 1, 5. Então, 42 quintos já é a fração irredutível como resultado da divisão entre essas frações. Então, só repetindo, quando nós formos dividir frações, nós vamos pegar a primeira fração, vamos mantê-la como nós fizemos aqui, vamos inverter a operação, ao invés de divisão vai virar multiplicação, e a partir da segunda fração nós vamos invertê-las. Então, 5 sétimos virou 7 quintos. E agora é só fazer a multiplicação. Numerador com numerador, que no caso aqui deu 28. Denominador com denominador, que no caso deu 15. Quando tivermos um número inteiro como aqui, então, o número inteiro, ele vai ter o 1 embaixo, você invertendo. No caso aqui, 11 virou 1 sobre 11. E aqui, no caso aqui, nós temos 3 frações. E se eu tivesse mais frações, eu vou manter a primeira fração, depois vou invertendo as operações e vou invertendo a partir da segunda fração. E quando for simplificar, simplifique também para poder simplificar cálculos. Então é isso. Então essa foi a nossa aula sobre divisão de frações. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Se você gostou da mesma, dê um joinha, aperte o sininho e se inscreva no canal. Se achegue à matemática.